Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Trabalho Médico, conectando você com o CIMED-MG. Estamos aqui para tratar hoje de um tema muito importante, que é espetacularização nos serviços de saúde e atuação das entidades médicas. E conosco, para falar sobre o assunto, temos aqui a presença da nossa advogada Mariana Lobato, especialista em Direito do Trabalho e do Servidor Público, junto com o Dr. Marconi Moura. Ele é médico pediatra e diretor jurídico do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, CIMED-MG. Boa tarde, doutora Mariana. Tudo bem? Boa tarde. Bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra estar aqui com vocês para falar desse tema aí que está a todo vapor nas mídias. Isso mesmo. Doutor Marconi, muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio, trazendo um tema muito importante para todos os nossos médicos que nos acompanham e para a sociedade também, de uma forma geral. Olá, prazer participar. Bom, vamos começar agora aqui com uma primeira perguntinha muito importante e que interessa a todos com relação a esse tema. Por que o representante público tem responsabilidades com a educação cidadã? Não é? Porque tem aspectos importantes que podem ser comprometidos, doutora Mariana, em uma fiscalização muitas vezes até irresponsável. Privacidade do atendimento, às vezes, o sigilo do paciente, segurança da assistência. E aí a gente queria ouvir um pouquinho sobre esse assunto. O que você tem a dizer? Educação é dever do Estado. Estado é uma entidade política. Ele é composto de quê? Estado, aqui eu estou falando Estado com letra maiúscula, tá? Então eu estou falando de território, eu estou falando de povo e eu estou falando de governo. No governo, o governo brasileiro, ele é administrado por 3 poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. E quem elege todos do legislativo somos nós, e os principais chefes do executivo também somos nós. Então, esses governantes têm o papel de educar. E é interessante ter uma frase de Platão que ele fala que educar é tingir com as tintas da lei. E a gente assistir, situações como um representante do povo que deveria conhecer as normas de funcionamento de uma unidade de saúde, ou a norma de divulgação de imagem de um paciente ou documento de alguma pessoa, ignorando isso, é no mínimo estranho, Então, eu não acho que estão aí nesse exercício da educação que é o dever do Estado. Ao contrário, ao revés, Ele dá exemplo de descumprimento de normas. Parece a pessoa despreparada para a nobreza do cargo que ocupa, ouvir um passarinho cantar em algum lugar o termo imunidade parlamentar e acha que virou Rambo, e começa a dar determinados exemplos sem a noção de que aquilo vai ter uma repercussão, vai ter um dia seguinte, Sim. Nós tivemos um episódio no município de Santa Luzia, por exemplo, em que houve um agente público, um político fez um espetáculo desses. No dia seguinte, nós assistimos cenas de usuários, de cidadãos agredindo os servidores, agredindo os profissionais de saúde, Tem sido constante, Sim. Sim, ele compromete não só essa relação que deveria ser uma relação de confiança, que a gente está falando, com médicos, que é a relação médico-paciente como uma relação de confiança, como ao expor, a imagem de um paciente sem autorização, ou adentrar dentro de uma unidade de saúde que é restrita, inclusive, aos servidores, Só determinados servidores que podem acessar aquele tipo de unidade. Imagina, você está no meio de uma cirurgia, entra um vereador alegando que está no exercício da imunidade parlamentar dele dentro da sala de cirurgia, Então... Isso de uma forma geral, até para a sociedade, para a própria mídia, no primeiro momento pode repercutir bem, mas isso gera para o gestor pontos negativos, porque começa a levantar várias polêmicas também, e eles começam a descobrir que a situação interna é muito além daquilo, que às vezes falta um profissional, falta estrutura, e aí isso gera pontos negativos para esse gestor.
Então, é um cuidado que tem que ter grande. E talvez a doutora Mariana possa falar com mais propriedade, não é diminuir o papel de fiscalização, né, do agente público, seja do executivo, seja do legislativo. Há uma fiscalização a ser feita, ele foi eleito pela população para atuar, para fiscalizar, mas exercendo o seu papel de agente de Estado, né? Como a senhora falou. Então, assim, exercendo inclusive as suas limitações, as suas prudências, né? Então, assim, não é desmerecer, pelo contrário, é valorizar o papel desse agente de Estado. Ele tem um papel de atuação ali, de fiscalização. O problema é ele compreender a importância e o impacto exatamente desse papel dele. Eu sempre digo que quando essas pessoas fazem esses shows, elas não estão só debochando dos pacientes, dos profissionais ali, elas estão denegrindo a própria imagem do agente público, né? Sim, sim. Eles são uma referência para a população. Quando você fala que o Dr. Marconi gosta de falar, né, que às vezes por trás do espetáculo tem fumaça de outras irregularidades, né? Então, nesses 2 casos mais emblemáticos, mais recentes, que nós nos debruçamos, que foi no âmbito de Santa Luzia e no âmbito da cidade Feliz dos Santos, a gente viu, em Santa Luzia, a gente tinha um problema de inadimplência com vários dos prestadores de serviço de saúde. Em Feliz dos Santos, aí a questão, né, o que em Feliz dos Santos, o mais grave para mim é por ter sido um agente político do legislativo, porque eu acho que é muito importante, como o doutor Marconi falou, a fiscalização essencialmente do legislativo, das atividades do executivo, é papel dele. O legislativo não tem que só criar e aprovar a lei. Fiscalizar a atividade do executivo é papel do legislativo. Essa é a essência do nosso modelo político de democracia. Então, mas se ele não souber usar esse exercício da fiscalização para o fim que ele deveria se prestar, o próprio parlamentar está produzindo cortina de fumaça, né, para não chegar exatamente a quais são os problemas. Tem problema ali, se não houvesse problema ele não estaria ali, mas ao fazer esse tipo de espetacularização, esse tipo de baderna, ele mesmo cria uma cortina de fumaça que não permite que a opinião pública, que a população enxergue e debata a real causa dos problemas. Sim, sim. E vocês tocaram num ponto importante que eu acho até interessante falar, é quando a questão tocado pelo Dr. Marconi, terceirização. Quando esse serviço, às vezes, é terceirizado, está na mão, né, de uma gestão por uma OS, um consórcio, a entrar mesmo nessa questão mesmo de como que isso até, né, repercute mais ainda em relação a essas questões. O dever continua com o agente político. Sim. Então, ainda que ele delegue a função, né, a gestão da administração daquele serviço de saúde, ele deve responder por como que aquele serviço está funcionando. Continua então, recaindo sobre ele, né? Sim, essa responsabilidade. O agente, no caso aqui a gente está falando o agente gestor, o prefeito de alguma cidade, o governador do estado, que delega, que transfere a execução ou transfere a administração de algum tipo de serviço para terceiros, se esse serviço não está funcionando ou tem problemas, não é porque ele delegou, ele transferiu, que ele não continua responsável por ele, não. Aí você vai assistir, o episódio de Santa Luzia foi muito ilustrativo nesse sentido. O agente do executivo, lá no caso foi o prefeito, né? Todo mundo viu nas redes sociais, jogando pedra no próprio telhado de vidro, né? Sim. Então ele vai lá, faz aquele escarcéu de que as coisas não estão funcionando e tudo, como se ele tivesse terceirizado a responsabilidade, e não terceirizou. Tanto que dias depois ele teve que correr lá e pagar aqueles profissionais que ele estava criticando, mas que estavam lá há 4 meses ou mais trabalhando sem receber, né? Honrando o seu compromisso ético. E ele lá debochando, ele lá fazendo assédio, né? Então, a hora que ele começou a jogar pedra, ele começou a perceber que ele também tinha telhado de vidro, né? A gente estava batalhando lá, o CIMED-MG estava atuando lá há meses tentando regularizar a situação do pagamento e não conseguia. E por causa de um espalhafato que ele mesmo fez, acabou tendo que correr e honrar seus compromissos. Né?
De que forma, também seria interessante a gente falar um pouquinho de que forma o CIMED-MG, junto com as outras entidades, diante da repercussão, dessa espetacularização mesmo desses casos, quais as medidas que o CIMED tem tomado, né, juridicamente, de forma geral, junto com as outras entidades médicas, que é algo muito importante, né, que o sindicato preza por esse cuidado, por essa parceria. Então, acho que seria bom falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que a oportunidade aqui é, inclusive, da gente estimular que qualquer cidadão, no caso aqui o médico, que vivencie uma situação de exposição, de arbitrariedade por algum agente político, ele deve, sim, levar isso a conhecimento do sindicato. O sindicato tem uma representação estadual, né? Quantos municípios a gente representa? Então, muitos dos casos pode ser que nem chegue até nós. Nesse caso, dos 2 recentes casos de municípios próximos, de alguma maneira, da região, né, de Belo Horizonte, nós recebemos a denúncia, nós tivemos como acessar documentos que demonstravam que aquilo de fato tinha ocorrido, então estava nas redes sociais, estava publicizado. Então, daí envolvemos todas as autoridades que deveriam fiscalizar e zelar para aquele serviço. Então, foi envolvido desde o executivo, o próprio executivo, tentando entender por que daquilo e que ele reparasse o que ele tinha causado, até o Conselho Profissional também, o Ministério Público, o Conselho Municipal de Saúde foi envolvido também, a Câmara Municipal. Então, todas essas autoridades foram envolvidas. Então, é importante, né, que essa informação chegue ao departamento jurídico para que a equipe possa tratar a informação, analisar a situação, né, ver qual que é o melhor encaminhamento, né, às vezes envolve Tribunal de Contas, mas às vezes é mais Ministério Público, né? Sim. E dá o devido encaminhamento. E lembrando que é importante porque a função principal do sindicato, e não é diferente no caso do Sindicato dos Médicos, é proteger o trabalhador. Então, a gente sabe que muitas vezes aquele trabalhador está numa situação precária, está num vínculo precário, é PJ, pode ser perseguido, pode ser escorraçado lá do serviço. Então, a primeira coisa que a gente vai zelar é pelo sigilo da nossa fonte, né? Então, denunciou, a gente vai usar nossos contatos para apurar as informações, mas dali para frente sai em nome do sindicato, garantindo o sigilo daquela fonte, a proteção daquele trabalhador. E sai com os devidos encaminhamentos. E é importante que nesses últimos episódios que foram tratados lá pelo departamento jurídico, nós tivemos bons resultados, no sentido de que os responsáveis, né, os irresponsáveis, foram chamados às falas. Né? Então, o prefeito teve que correr lá e honrar seus compromissos com os honorários atrasados, né? O parlamentar que invadiu lá a sala e comprometeu a assistência, e comprometeu o resultado, e comprometeu a vida do paciente, foi chamado às falas na Comissão de Ética da Casa Legislativa, na própria Justiça, não foi isso? Perde o mandato, foi cassado esse vereador, então, né, por queda de decoro mesmo parlamentar, e o Ministério Público também entendeu que houve, sim, um abuso de autoridade com reflexos negativos e foi instaurada uma ação penal em face desse agente político. Então, veja, imunidade parlamentar para lá, imunidade parlamentar para cá, mas ele cometeu um crime e vai responder por isso, parlamentar ou não. Né? Isso é importante. Os médicos, eu brinco assim, os profissionais de saúde em geral, mas os médicos sempre são chamados às falas, né? Quando alguma coisa não dá certo, quando a evolução não é adequada, quando há um atraso. A gente sempre responde ao Conselho Regional de Medicina. Isso não é nenhuma novidade. O que as pessoas precisam entender é que ética vale para todo mundo. Todo mundo tem que arcar com a responsabilidade do que faz. E se fez alguma pataquada, se envolveu em alguma pataquada, tem que ser chamado às falas e tem que dar satisfação do que fez. E a questão que vocês falaram, a questão do sigilo, é um ponto muito importante, porque muitas vezes essa espetacularização ela é mais sombria ali, né? Não tem a presença, por exemplo, da mídia, como esses casos que vocês citaram, chegou à mídia. Muitas vezes é o dia a dia de um profissional médico. E muitos têm medo de denunciar por repressão, por algum tipo de represália. Então, vocês reforçando isso, eu acho que é sempre importante, né? Que aí abrangendo mais de 700 municípios, né? Nos quais o sindicato realmente representa,
reforçar cada vez mais que o CIMED preza por isso, independente de qual for a denúncia que trouxer, né, do problema que vivenciar, o médico vai ter sempre esse sigilo mantido. E talvez seja interessante a doutora Marina explicar, talvez ela explique melhor, mas assédio é crime, né? Independente de imunidade parlamentar ou não. E a gente fica com essa coisa que assédio ao trabalhador, ao profissional, é uma coisa do vínculo seletista, né? Uma coisa do servidor. Não, o profissional autônomo também sofre assédio, o profissional que presta serviço como PJ também pode sofrer assédio. E isso tem que ser denunciado. A gente está, né, gente, na nossa Constituição, no princípio fundamental, inicial da Carta, é a dignidade da pessoa humana. Então, ainda que não seja nem o próprio trabalhador, mas aquele paciente que foi exposto, Exato. ele pode buscar a responsabilização desses agentes. E os trabalhadores também. E eu, como advogada, o sindicato tem a prerrogativa e o dever de fazer defesa do trabalho médico, do trabalhador e da saúde. Então, não precisamos de identificação. A gente precisa, né, ter segurança de que, de fato, aquilo aconteceu para tomar as providências. Mas a identificação de quem trouxe a notícia para a gente não se faz necessária nesse caso. E vocês percebem que nos últimos anos isso tem se intensificado ou isso é algo, assim, que sempre teve, mas com o advento, crescimento né, das redes sociais, essa coisa do imediatismo, isso aumentou muito nas unidades de saúde? Vocês percebem isso ou isso é algo que é, assim, crônico mesmo, né, no caso do médico? Não sei se foi por causa do período eleitoral, mas aumentou, né? Aumentou bastante. Eu tenho essa sensação. Agora, por outro lado, se por um lado aumentou, né? Então nós temos o contexto, né? O cenário atual, a realidade está aí imposta, a gente não briga, não adianta brigar com ela. Tem as mídias sociais, tem a busca pelos likes, né? Pelo engajamento. Isso faz parte. O que tem acontecido é que nós também estamos amadurecendo, né, doutora Marina? A gente tem nos organizado cada vez melhor para receber essas demandas, para acolher esses episódios, para processar e para dar o devido tratamento. Então, esses resultados que nós tivemos nos últimos, né, de que todos esses agentes públicos tiveram que dar satisfação, né, prestar contas das atitudes que tomaram, do prontuário médico que expôs, da imagem do paciente que expôs, do assédio aos profissionais que realizou, da assistência ao paciente que comprometeu. Então, esses resultados estão começando a chegar e a gente também está amadurecendo no tratamento dessas coisas. Então, se por um lado está ficando mais frequente, mais comum, né, chegando cada vez mais no departamento jurídico do CIMED-MG, por outro lado, a gente também tem se organizado cada vez melhor para tratar esses temas. Sim. Uma atuação mais, né, proativa até em relação a isso. Isso é muito importante diante disso. E no caso médico, ou quem está às vezes nos assistindo e agora pensando assim, bom, eu tenho, né, várias coisas para relatar e não relatei em relação a isso. Como faz, né? Eu acho importante sempre explicar esse caminho de como chegar até o CIMED, como que é feito esse tipo de denúncia, através de quais meios. Eu acho que é legal a gente sempre reforçar isso para quem, né, está nos assistindo, acompanhar isso e realmente criar coragem e ficar tranquilo na hora de fazer uma denúncia quando houver esse tipo de acontecimento. Sim, o importante são as informações chegarem, né, doutora Mariana? Como a senhora comentou, né? A gente precisa dos dados, da materialidade da coisa. Então, não adianta falar, olha, aconteceu uma coisa aqui. Tá, alguém filmou, alguém fotografou? Não, fica difícil, né? Então, nós precisamos de alguma materialidade, publicações em redes sociais e tudo. Mas uma vez que isso exista, são diversos os nossos canais, o e-mail do CIMED-MG, o WhatsApp do CIMED-MG, no nosso site tem um link lá, o canal de denúncias, né? Entrando em contato, toda a equipe está preparada para tratar isso, conduzir, e aí chegando lá no departamento jurídico, vai ter o devido tratamento, né? Sim, a responsabilização, ela vai, né, desde administrativa até criminal. Então, as atuações são diversas. Sim. Bom, eu acho que a gente tem que, né, um assunto muito interessante que a gente está discutindo e ele é bem amplo, né? Eu acho que existem pontos jurídicos, talvez, Mariana, que você queira destacar
quando acontecer essas determinadas situações, algum ponto que você acha interessante, sempre o médico ficar atento no seu dia a dia, que às vezes pequenas atitudes que acontecem, né, pequenos alertas jurídicos podem facilitar a identificação de alguma coisa que realmente esteja descumprindo, né, os direitos desses profissionais, se tornando verdadeiramente uma espetacularização. Existem algumas pequenas dicas que você, né, como advogado, especialista nisso, doutor Marconi também, que vive isso lá no jurídico, no dia a dia, pode passar para o médico para ele ficar atento em relação a isso? Eu acho que a informação, né, o profissional médico, ele tem também os seus direitos assegurados pelo seu próprio código. Então, o profissional médico sabe que ele que vai estabelecer em que tempo que ele vai atender esse paciente, que ele que tem que zelar pelos documentos desse paciente, quem é que pode adentrar quando ele estiver atendendo um paciente. Então, a informação, o médico precisa saber o que é direito dele, como que é dever também. E quando a gente está falando de administração pública, a gente ter como referência o princípio da formalidade, da legalidade também do nosso lado, a gente vai questionar. Não, essa fiscalização está acontecendo, mas eu tenho um responsável técnico dentro do hospital. Primeira pessoa que teria que estar do lado desse fiscal deveria ser esse responsável técnico, e não eu, trabalhador, né? Eu estou aqui, tem uma organização desse trabalho, então chama o diretor técnico, chegou um fiscal, seja do executivo, seja do legislativo, o diretor técnico fica junto, tem que estar aqui junto comigo, e você pode responder a maioria das perguntas que ele fizer aqui, né? Então, acho que está muito nesse lugar da informação. Eu acho que o trabalhador precisa ir acumulando, né? E talvez, infelizmente, assim, com as experiências negativas, né? Se ele vai acumulando formas de agir, mas ter o sindicato sempre como referência. Então, chegou, liga para o sindicato. Tem casos que eu vou fazer o boletim de ocorrência, né? O registro no livro de ocorrência. O registro no livro também. de ocorrência da unidade. Importante. Sim. Bem lembrado. Quando a gente conversa com os colegas, eu pessoalmente sempre chamo a atenção para dois aspectos. O primeiro é que o início e o fim de tudo que a gente está fazendo e vai fazer é o paciente. Então, foca no paciente. O agente público, o vereador, tá bom. Eu tenho responsabilidade com os meus pacientes aqui. Bom, e uma vez que isso está claro para o médico, para o profissional de saúde em geral, o que fazer a seguir fica mais fácil. E uma vez isso estando claro, eu acho que isso que a doutora Mariana chamou a atenção é muito importante. Existe uma figura da gestão, existe um gestor, que se chama diretor técnico, no caso dos médicos. No caso da enfermagem, a enfermeira RT, né? O diretor técnico, ele é uma figura da gestão, mas que responde eticamente, ele responde pelos aspectos da assistência, assim como o médico assistente, né? Então, ele tem que ser envolvido e tem que responder por isso. Então, quem responde por que por que a administração está entrando sem autorização, está invadindo a privacidade do médico, quem responde por isso é o diretor técnico, porque o diretor técnico é a administração, né? Então, isso tem que ser remetido a ele imediatamente. Então, vai registrar no boletim de ocorrência, no livro de ocorrências lá da unidade, olha, aconteceu isso, isso e isso, comuniquei ao diretor técnico e ele está ciente, né, e está respondendo por isso junto com todo mundo, né? Então, isso tem que ficar muito claro. E do lado do diretor técnico, obviamente, tomar suas providências, né? O senhor prefeito, o senhor vereador, se o senhor tem algum problema aqui com a minha unidade, com a minha equipe, trate comigo. E se o senhor quiser visitar a minha unidade, quiser conversar com a minha equipe, é só falar comigo que eu vou providenciar, eu vou agendar, mas, por favor, trate comigo primeiro, porque eu tenho responsabilidade com o que vai acontecer no dia seguinte. E eu acho também que é importante a gente sempre frisar que seria muito melhor iniciativas assim preventivas, né, de fiscalização preventiva, do que realmente de uma forma de inibir mesmo, né, e de gerar engajamento, como o doutor Marconi falou, de gerar espetacularização. Eu acho que é importante sempre que haja essa fiscalização, mas que seja feita da melhor forma, né? Eu acho que você falou, a doutora Mariana chama atenção para isso o tempo todo, né, doutora Mariana? O objetivo era resolver o problema, né?
Porque se o objetivo é resolver o problema, você quer conversar, você quer dialogar, você quer entender, né? Você partir para agressão, para violência, para né, estimular a raiva das pessoas, né? Se um circo armado numa recepção de uma unidade de pronto atendimento, Sim. onde já é um lugar tenso, lidando com saúde, né? Que é... não vai encontrar solução nenhuma, vai encontrar mais problema, né? Então, acho que é isso. Se alguém está fazendo fiscalização com o objetivo de identificar, entender e achar solução para um problema, ele vai fazer direito, né? Isso. Infelizmente, né, acaba trazendo uma série de consequências ruins para todos, né? Sim. Inclusive o próprio paciente. Exatamente, como for, né, o caso citado. Como foi o caso infeliz do Santos. Bom, alguma coisa, Mariana, que você queria, né, acrescentar nessa discussão, que é um ponto importante, que a gente deveria frisar em relação a essas questões? Eu tenho notado um crescimento da responsabilização desses agentes. Então, a gente tem mais decisões no judiciário de responsabilização. Então, cível, de reparo financeiro, quando eu tenho uma exposição a algum paciente. Administrativa, quando eu não observo o meu decoro, no caso do parlamentar, o decoro parlamentar são os princípios, é a ética que ele tem que observar. Então, administrativamente eu tenho isso. E responsabilização penal. Eu noto o crescimento de decisões de responsabilizações, né? Não acho que é o único caminho, mas é um caminho de repressão, é um caminho, né? Estamos punindo isso. Esse momento aqui é um outro caminho de informação, Sim. porque tem muitos trabalhadores que não sabem que está errado. Ele entende que é porque é um vereador que está entrando, ou que é um prefeito, está tudo certo. Então, esse podcast é um caminho. A existência de uma instituição que consegue reunir trabalhadores para falar dos direitos deles e defender como é o sindicato, né, no movimento coletivo, também é um caminho. Então, eu tenho visto assim, tenho olhado com mais otimismo. O Dr. Marconi me perguntou, tenho olhado com mais otimismo para tempos melhores. De minha parte, eu acho que a mensagem que eu queria deixar é denuncie. Identificou, denuncie. Transmita isso para as entidades médicas, para que isso possa ser tratado, para que isso possa ser conduzido, para que o sigilo da fonte possa ser garantido, mas denuncie, né? Essas pessoas que fazem esses malfeitos, essas irresponsabilidades, têm que ser chamadas às falas, né? Pode ser que elas estejam certas, pode ser que não dê nada, tudo bem, mas elas têm que dar satisfação de seus atos, isso é importante. Sim. É importante dizer, né, que o CIMED-MG tem as portas abertas para receber essas denúncias, para acolher vocês. O departamento jurídico está lá disponível nos canais de formação Instagram, WhatsApp, né? O site sempre está disponível e de portas abertas para ouvir vocês, como o doutor Marconi e a doutora Mariana frisaram também. A questão do sigilo sempre é mantido, então podem contar com o CIMED aí nessa caminhada e não deixe de denunciar. Se você passa por algum problema parecido na sua unidade de saúde, conte com o CIMED-MG, fale, nos procure. Eu acho que é importante sempre ter esse canal aberto com a sua entidade representativa, que cuida de você, dos seus direitos e da defesa profissional. Queria agora agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigada, doutora Mariana, pelo seu conhecimento que contribuiu muito para trazer essa segurança jurídica para quem está nos acompanhando. Muito obrigada, viu, pela participação. Doutor Marconi, muito obrigada por sua contribuição, a sua vivência no dia a dia como profissional médico, como nosso diretor lá no CIMED-MG. Muito obrigada pela sua participação na estreia do nosso podcast, né? Eu acho muito, muito, muito bom e agradeço a participação de vocês. À disposição. Obrigada. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast Trabalho Médico, conectando você ao CIMED-MG. Agradeço a participação também de você que nos acompanhou e dizer mais uma vez, o CIMED-MG é a sua entidade representativa, está com as portas abertas para atender todas as suas demandas
E nos acompanhe nas redes sociais, no site, visite a sua casa, que é a Casa do Médico, CIMED MG, e fiquem atentos para os próximos episódios, que a gente vai ter novas informações, outros assuntos muito importantes que possam atender realmente à sua necessidade e ao seu anseio médico. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até o próximo episódio do nosso podcast. Um abraço.